E aí pessoas, beleza com vocês? Dessa vez a gente vai falar sobre o filme chamado A Vida Invisível. E caso vocês não saibam, esse filme teve lá no Festival de Cannes junto com Bacurau, só que chegou a ganhar uma premiação lá, só que não foi a principal. Quem ganhou a principal foi o filme chamado Parasite, que tem crítica aqui no canal. Vou deixar o link desse vídeo no card e na descrição desse vídeo aqui também. E além dessa premiação no Festival de Cannes, o filme está sendo distribuído pela Amazon, né? Aí fora do Brasil. E além disso tudo, ele foi o representante brasileiro a ser escolhido para tentar uma vaga aí no Oscar, né, de melhor filme internacional. Então, bora torcer para esse filme porque ele realmente merece. Mas antes da gente começar o vídeo, já faço aqui a chamada para vocês de dar logo aquele joinha maroto para me ajudar, porque você está dizendo pro YouTube que você gosta do meu vídeo e ele vai te recomendar meu vídeo e recomendar também para outras pessoas. E se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí, só clicar no botão aí embaixo, beleza? Então, bora lá pro vídeo. A Vida Invisível é um filme que é a adaptação de um livro que tem o mesmo nome, né, o mesmo título, e ele conta a história de duas irmãs aí que têm forte ligação, né, uma forte intimidade, a Guida e a Eurídice, e que por conta do destino ou da vida, essas duas acabam sendo separadas e percorrendo estradas diferentes. E bem, na introdução desse vídeo eu falei das premiações, da importância, né, desse filme, do pedigree que esse filme tem, né? E a uma primeira impressão, esse filme pode causar o seguinte questionamento: será que ele é isso tudo mesmo? Será que é realmente um filme que vale mais do que Bacurau para representar a gente no Oscar? Então, para a gente descobrir a resposta disso, a gente tem que destrinchar um pouco aqui o filme, né? Então, sobre o que é esse filme, qual é o cerne central de A Vida Invisível. E bem, pela minha sinopse vocês viram que é contada a história, né, a vida de duas irmãs ali na década de 50 ali no Rio de Janeiro. Então, uma primeira olhada, uma primeira camada, A Vida Invisível vai ser um filme sobre como essa sociedade patriarcal vai influenciar de uma maneira não positiva, né? Vamos enfatizar isso muito bem, na vida dessas duas mulheres. E isso o filme não faz nenhum mistério para que você entenda. Mas quando a gente se propõe a adentrar mais nesse universo do filme, A Vida Invisível tem até um título bastante instigante, né? A Vida Invisível. Por que esse filme tem esse título, né? Vida Invisível. O que ele tem a ver com a história em si? E nesse caso, o filme propõe então a gente sentir o que é ser esse ser invisível, o que é ter essa sua história reprimida, o que é ter seus sentimentos reprimidos. Então, um dos grandes atrativos do filme é justamente ele passar essa atmosfera melodramática, essa atmosfera um pouco mais pessoal, um pouco mais sentimentalista. E passar essa aura subjetiva é um trabalho que exige muito cuidado, porque sentimento é aquele tipo de coisa, às vezes te pega e às vezes não te pega, então você não tem assim um certo controle, não é uma ciência exata. E no caso desse filme a gente vai ter, felizmente, duas atrizes bastante competentes que conseguiram passar uma química muito boa entre essas duas irmãs. Então a gente entende que elas são bastante unidas, a gente sente um pouco dessa dor de que elas acabam se separando e tal. E essa dor e essa tristeza é passada assim de uma maneira bastante subjetiva. A gente sente esse sentimento de prisão, de insatisfação que essas duas mulheres estão vivendo. Então é bem forte esse filme. E para o filme poder concretizar essa aura subjetiva, essa aura sentimental dele, ele vai se utilizar de vários subterfúgios. Então, repetindo aqui, o filme tem um nome de A Vida Invisível. E é até interessante a gente relacionar esse título como a narrativa vai sendo levada para frente, porque se você se remete a essa vida invisível, a uma vida que ninguém vê, a uma vida íntima ou insignificante, ignorada, o filme se propõe então a contar essa história a partir de locações inesperadas, por exemplo. Ele se propõe a fazer diálogos bastante íntimos, ele se propõe a mostrar uma intimidade que muitas vezes pode ser desconfortante. E esse desconforto proporcionado, além das relações, né, de marido e mulher, no caso da Eurídice, também é manifestado pela própria vida que essas duas irmãs acabaram tendo, né, e que elas meio que estão presas nessa vida a contragosto. E a direção nesse caso ela vai ter uma mão bem interessante, porque ela vai ter uma câmera bem fixa, com planos fixos,
o que vai catalisar mais ainda esse sentimento quando a gente está assistindo o filme, um sentimento de prisão, sabe? Que essas duas irmãs estão presas ali na vida delas. A fotografia, no caso, vai explorar muito do verde ali no começo do filme, principalmente no começo, porque quando elas moravam juntas, né? Então você tem esse um tom assim um pouco mais naturalista, um pouco mais purista, né? Que se remete à época de quando elas estavam juntas, né? E esses detalhes assim técnicos que eu tô falando aqui com vocês é bem interessante, é muito bem utilizado nesse filme, Na Vida Invisível, porque acaba tornando essa história muito intuitiva. E você ter esse sentimento intuitivo, né, ao assistir uma narrativa, é um ponto bem positivo, já que a história, como eu falei para vocês, ela quer te fisgar pelo subjetivo, pela angústia interna que essas personagens carregam. E para isso você tem que saber utilizar muito bem as cartas que você tem na mesa. Então, no caso, o filme sabe utilizar muito bem as cores, né? Como eu exemplifiquei para vocês no começo, né? Você tem essa coisa ligada à natureza no começo, mas também no decorrer da história você tem variações de cores ali que vão justamente manifestar um pouco do sentimento do momento que essas personagens estão sentindo. O filme sabe utilizar muito bem a trilha sonora, sabe utilizar muito bem os sons ambientes, né, que vão justamente ser um reflexo do que pode estar acontecendo ali no momento. E por ser uma história que se passa ali ao longo de uma década, né, você vê ali a década de 50, o filme na sua montagem, né, na sua edição, ele não é prolixo. Então você vê uma passagem de tempo lá, por exemplo, né? Ele não te pega ali pela mão, tem uma legenda lá, passou 10 anos. As coisas vão acontecendo, ocorrem as transições ali e com o fluxo da história você vai captando as coisas. Acho que passou X anos, a criança que estava pequena já está um pouquinho maior e tal. Ou seja, em resumo, com a junção de todos esses fatores, A Vida Invisível consegue criar uma história bastante intuitiva, uma história que consegue te pegar pelas tripas, né? Como o próprio diretor fala em várias entrevistas. É um filme que tem uma mensagem, críticas bastante claras, mas que não deixa de lado o principal, né, que é justamente as irmãs, seus personagens. E através de toda a mise-en-scène, ele consegue manifestar muito bem toda a subjetividade, todo o sofrimento, no caso aqui, das suas protagonistas. E o mais instigante aqui que eu compartilho com vocês é que o invisível desse filme, né, ironicamente, esse invisível vai te fazer ficar mais atento, vai te fazer enxergar vidas que muitas das vezes a gente insiste em não enxergar. Então, é isso aí e até a próxima.